Seja bem-vindo à nossa loja de materiais de construção em Souzas. Aqui você encontra tudo o que precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa. Temos uma ampla variedade de produtos que vão desde o início até o fim da sua obra. Além disso, oferecemos atendimento especializado e preços competitivos. Visite-nos e faça da sua obra um sucesso. Estamos localizados na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, número 2126, Vila Sônia, em Souzas. Venha nos visitar, estamos ansiosos para recebê-lo. E para você que mora em Campinas e região e deseja melhor comodidade, entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 99153 7719. Temos uma equipe aguardando o seu contato e será um prazer te atender. Atenção vascaínos! Já pensaram em cuidar da saúde com qualidade e praticidade no mesmo lugar? Conheçam a Proadive, seu centro médico completo no Shopping Nova América com acesso direto pela estação de metrô Del Castilho. Aqui na Proadive oferecemos mais de 17 especialidades médicas e exames variados, além de um atendimento personalizado para você e sua família. Temos cardiologia, ginecologia, dermatologia e muito mais. Quer economizar? Com o cartão Proadive você paga apenas R$ 24,90 por mês e garante descontos em consultas e exames para você e até 3 dependentes. Se é um cuidado contínuo que você procura, você tem que conhecer a nossa saúde modular. São pacotes anuais com consultas e exames incluídos, tudo pensado para o seu bem-estar durante o ano inteiro. Não deixe a sua saúde para depois. Agende sua consulta agora mesmo pelo nosso WhatsApp ou telefone e venha nos visitar. A Proadive está de portas abertas para cuidar de você. Fala vascaíno, Jean Reversé na área. Hoje eu gostaria de falar com você, vascaíno assim como eu, que quer ter acesso às principais oportunidades do mercado imobiliário aqui do litoral de Santa Catarina. Estou com uma oportunidade real de um novo pré-lançamento de apartamentos compactos, estúdios e lofts, com valores acessíveis aqui no litoral, com baixa de capitalização inicial e parcelas na faixa de R$ 1.600, você consegue um posicionamento numa das praias mais valorizadas do Brasil. Exatamente, a Praia Brava hoje é a praia que mais valoriza e tem a melhor qualidade de vida do Brasil. Então não perca tempo, saiba mais informações e saia na frente nos principais empreendimentos da nossa região. Entre em contato agora mesmo através do QR Code. Grande abraço. Alô amigos, alô turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o AVNews, nessa quinta-feira, 17 de abril de 2025. Estamos chegando com o último news da semana. Amanhã, como você sabe, é dia de sextou. E mesmo na Sexta-feira da Paixão, estaremos amanhã no Parque Jacarepaguá, com o programa da galera, que o povo gosta, que a galera chegando pode falar. Estarei no Multistúdios, trazendo muitas informações às vésperas do clássico de sábado no Maracanã, entre Vasco da Gama e Flamengo, e também para a gente debater e conversar com aqueles que pintarem lá no Multistúdios. Então, quero abraçar a todos vocês, agradecer mais uma vez por estar podendo entrar na casa de cada um para a gente trazer as informações do Vasco nessa quinta-feira. Mas antes, peço a você que dê aquele like, dê aquela curtida aqui embaixo, não custa nada, né? Pega o link, espalha para geral, avisa para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, que o AVNews, o Jornal Nacional dos Vascaínos, são vocês que dizem, está entrando no ar. Dando um like, você colabora para que mais vascaínos possam chegar e possam nos ver. Vou abrir falando da GoCase. A GoCase que é parceira do canal Atenção Vascaínos e agora tem uma novidade muito boa. A dobra do cupom GOLVascaíno. Você agora tem 10% em qualquer compra dentro do site, menos do copo. O copo térmico não, mas os demais produtos todos têm 10% de desconto. Dia das Mães chegando, por que você não aproveita? Compra aquela bolsa maravilhosa, fantástica da GoCase, linda demais, aproveite. Ou então, se você quiser, compre uma garrafa para ela malhar, compre uma garrafa para ela beber água no dia a dia. Enfim, tem muita coisa bacana no site da GoCase e você tem o desconto com o cupom GOLVascaíno. É a GoCase fazendo 10 anos em 2025, mas presenteando você, a GoCase, que na jornada do AV patrocina o Fala Torcedor. Bom, apesar de uma rodada em que o Vasco jogou uma partida ridícula contra o Ceará,
Parece que os deuses conspiraram. E mesmo com muitos resultados, ainda temos um jogo hoje, o Vasco da Gama está na 6ª posição. Está ali, está no bolo. Poderia ter caído muito mais. A classificação é boa, mas é claro, apesar de animar porque está numa posição razoável, numa posição que tem 50% de aproveitamento em vitórias em casa e 100% de aproveitamento negativo fora de casa com 2 derrotas. 2 jogos em casa, 2 vitórias. 2 jogos fora de casa, 2 derrotas. Aliás, o Vasco conseguiu perder para o Corinthians, o único time que o Corinthians venceu nesses últimos jogos e que hoje decretaram a demissão do técnico Ramon Dias e de toda a sua comissão técnica. O Vasco precisa melhorar muito a sua atitude para passar um desafio que virou um verdadeiro tabu: vencer o Flamengo, sim, e principalmente para alguns jogadores que brilham no Vasco, que são muito importantes para o Vasco, como por exemplo o super artilheiro Pablo Verratti, que já fez gol no Flamengo, mas ainda não conseguiu vencer o rival. A fase dele e a fase de Felipe Coutinho dão o tom da esperança do Vasco para esse jogo. É um jogo complicado. O Flamengo ontem mostrou sua força ao golear o Juventude por 6-0. Juventude que vencera o Ceará no final de semana, tudo bem, jogando no Alfredo Jaconi, mas venceu o adversário que nos venceu na última terça-feira. Deu uma baqueada, deu uma assustada, mas tudo é possível, principalmente pela volta de Felipe Coutinho. Sem ele, o Vasco tem apenas uma vitória e com ele tem desempenhos muito melhores. Coutinho tem um gol contra o Flamengo no Brasileiro do ano passado, aquele gol do 1-1, mas é bom a gente fazer esse retrospecto. 4 jogos esse ano de 25 em que Felipe Coutinho não esteve em campo, o Vasco venceu o Maricá por 1-0, o Vasco empatou com o Sampaio Corrêa lá em Saquarema, também sem Felipe Coutinho, e teve 2 derrotas, contra Ceará e contra Corinthians. Nesses jogos, Felipe Coutinho não esteve em campo. Bom lembrar que desses 4 jogos, 3 ele foi poupado, em um realmente estava lesionado. Mas com ele, a história é diferente. São 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Ok, as derrotas nos clássicos, 3 derrotas para o Flamengo e 1 derrota para o Fluminense. Mas Felipe Coutinho está numa disputa pessoal dele também, porque Coutinho está a 2 meses do final do contrato dele. Coutinho tem contrato com o Vasco até o dia 30 de junho e quer se provar e quer mostrar a si próprio que tem condição. A gente viu ontem o que aconteceu com o Neymar, jogador que voltou ao Brasil, da mesma geração de Coutinho, com muita esperança de jogar bem e poder, quem sabe, ano que vem estar na Copa do Mundo. Só que Neymar se machucou novamente, ficou um tempo afastado do Santos, voltou a jogar e ontem voltou a sentir. Com muita dor, muita tristeza, Neymar parece a cada dia mais distante da seleção e da Copa do Mundo. Diferente de Felipe Coutinho, que quer mostrar a si próprio e também aquele que virar a ser o técnico da seleção brasileira, a gente não sabe quem vai ser, que pode ter condição. Mas para isso precisa ter continuidade e precisa ter jogo. E o 2025 de Felipe Coutinho tem sido muito bom. Ele tem sido extremamente importante. Mas, como eu já informei aqui, que ele quer fazer um grande campeonato brasileiro e que ele vai decidir, se o Vasco quiser, não vai ser só o Vasco querer. Felipe Coutinho também vai ter que se sentir à vontade e se sentir útil para continuar. Nos bastidores se comenta muito que ele está feliz, realmente, ele está animado com o momento dele, mas se preocupa muito em ter essa continuidade, em poder intercalar diante desse calendário tão insano do futebol brasileiro, para que não tenha problemas físicos recorrentes. Ele anda bem, foi poupado do jogo com o Ceará e agora volta para o jogo contra o Flamengo e provavelmente vai ser colocado quase que numa redoma para o jogo de terça-feira contra o Lanús, aqui no Rio de Janeiro, importante para o Vasco para assumir a liderança do Grupo G do Campeonato Sul-Americano.
Felipe Coutinho é um jogador muito importante. Mas será que a gente já chega diante desses números e desse quadro a dizer que o Vasco tem uma Coutinho dependência? Até que ponto, para que o Vasco tenha boas chances sábado diante do favoritismo do rival? Não há dúvida. Orçamento 4 vezes maior, um time recheado de jogadores talentosos, dando goleadas, fazendo grandes jogos. Sabe-se que o Flamengo é o favorito. Não dá para dizer diferente. Mas as chances se depositam em Verratti, artilheiro, e também em Felipe Coutinho. Até que ponto, volto a dizer, o Vasco tem hoje uma Coutinho dependência. A presença dele dentro de campo é muito importante, é fundamental. Com a resposta, o analista do canal Atenção Vascaínos, nosso querido Jean Faísca. E aí, Jean? Salve Flávio Dias e galera ligada no News. Olha, afirmar que o Vasco tem uma Coutinho dependência, eu acho um pouco reduzir o debate do que é essa equipe do Vasco. Eu não tenho dúvida alguma que o Coutinho é um jogador muito diferenciado. Se a gente parar para pensar a quantidade de jogo que ele consegue gerar para uma equipe, é algo absurdo. Por exemplo, no último jogo que ele esteve em campo, ele conseguiu proporcionar aos seus companheiros 5 passes para gols. Ou seja, recorde até agora de qualquer jogador no Campeonato Brasileiro de 2025. E a partir da hora que você tem um jogador com essa qualidade, você tem que proporcionar que aqueles que estejam ao seu redor possam ser jogadores com características para aproveitar isso. E, infelizmente, o nosso elenco não é formado para isso. Nós não temos jogadores que atacam espaço, jogadores de velocidade, jogadores para buscar uma bola em profundidade, jogadores que consigam associar. O sopro dessa qualidade que tem no elenco do Vasco é o Nuno Moreira, que acabou de chegar, ainda está se adaptando, mas a gente percebe que o Coutinho toda hora cai ali para o lado esquerdo, porque o Piton também é um jogador que tem um bom trato com a bola, então os três acabam aí gerando jogo. O que eu sei é que para achar a casinha hoje, o Vasco basicamente consegue definir o seu trabalho em bola na cabeça do Verratti. Isso eu acho que é uma dependência muito grande que o Vasco tem para criar possibilidades de gol, além da qualidade do Felipe Coutinho. O que eu espero é que o Coutinho esteja em campo no próximo sábado, na sua quase que plenitude física desde que ele chegou, porque é isso que ele parece, está cada vez realizando mais jogos contínuos e possa ajudar o Vasco aí nessa difícil missão que a gente tem pela frente no próximo sábado. O time treinou hoje pela manhã com algumas novidades. Puma Rodrigues voltou depois de ver o nascimento do filho e vai ficar à disposição. Puma, aliás, que é emblemático no jogo com o Flamengo. Foi o autor do gol da última vitória do Vasco em cima do rival em 2023. Outro que voltou também é Tietê, mas Carille ainda com muitas dúvidas, até porque está extremamente ameaçado. Não está descartada a possibilidade do Vasco escalar 3 volantes. E com a volta de Tietê, 2 jogadores brigam por posição. E tem treinado muito. Jair, jogador que tem entrado até muito mais, e Matheus Carvalho, que perdeu espaço, mas que tem ido para os jogos. Um dos dois pode fazer uma trinca de volantes, para de alguma forma dar mais sustentação e, é claro, marcar um adversário muito poderoso. 3 volantes, sim, é uma posição que está sendo bem pensada pela comissão técnica. Marcação alta para tirar o conforto dos zagueiros do Flamengo, a gente sabe que o Vasco não vai fazer. Apesar que também há uma possibilidade, na ausência de 3 volantes, de que Ryan entre na frente. Jogador mais rápido, jogador jovem e que pode ajudar nesse incômodo ao Flamengo. Principalmente porque o Flamengo tem na lateral direita um jogador que está em grande fase, que é o Wesley. De repente, tendo alguém para jogar nas suas costas, o Ryan pode ser esse jogador, com o Nuno jogando um pouquinho mais por dentro. Ou não, que o Ryan jogue do outro lado, onde o Flamengo escalou ontem o Ayrton Lucas, que também é um lateral muito agudo, assim como o Alexandro, que é agudo, mas também defende mais. Então essas opções são as opções de Fábio Carille, que ele vai definir amanhã. Teve aí ontem, hoje, para fazer treinamentos, amanhã vai fazer mais um treinamento, e aí sim vai poder definir.
O Vasco, que vai a campo no sábado, ainda é uma grande incógnita, mas dá pra gente arriscar. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton, a defesa mantida por falta de opção. O meio de campo, Hugo Moura e Felipe Coutinho, confirmados. Nuno também confirmado, assim como o Pablo Verrete. Pode ser Hugo Moura, Tietê, Matheus Carvalho e Coutinho, Nuno e Verrete? Pode ser. Pode ser Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno, Verrete e Ryan? Também seria uma opção. Como a gente informou aqui, só no sábado, às 5h30 da tarde, que a gente vai ter essa informação, ou não. De repente a gente consegue saber qual time que vai a campo para enfrentar o Flamengo. Preocupação de recuperação de todos os jogadores, porque é um jogo de muita intensidade. O Flamengo tem jogado numa velocidade muito grande, o Flamengo também tem jogo na semana que vem pela Copa Libertadores, talvez até possa poupar alguns atletas, a gente tem ouvido essas informações, mas o Vasco não. O Vasco se preparou, o Vasco recuperou os seus jogadores, por isso voltou de voo fretado logo depois do jogo do Ceará, chegando aqui de madrugada, tendo a quarta-feira de folga, quinta-feira de recovery e treinamento, amanhã mais um dia de treinamentos para todo mundo estar bem. A comissão técnica, junto com o DESP, todo mundo trabalhando para recuperar todos os atletas. Maurício Lemos está fora, Oliveira, zagueiro, também está fora. São dois jogadores que o técnico Fábio Carille não poderá contar. Sobre renovações de contrato, importantes informações. Ryan está ok, fechado. Contrato até 2026 com o Vasco da Gama. Puma Rodrigues em final de conversa. Marcelo Santana já várias vezes tentou e conversou com o empresário de Puma Rodrigues, que é o mesmo de Augustin Canóbio, o jogador do Fluminense, mas a coisa está muito bem adiantada para o Puma renovar contrato com o Vasco por mais, a princípio, 2 temporadas. Léo Jardim também é uma conversa bastante adiantada. Léo Jardim que está vivendo um momento um pouco conturbado em relação à sua fase, sendo criticado pelo mau uso dos pés, também por não estar saindo muito do gol, enfim, tem essa fase um pouco mais complicada, mas nada tem a ver com a questão da renovação de contrato. A tendência é que Léo Jardim também seja jogador do Vasco por mais um período. E quem também tem contrato em vigor, uma notícia que hoje foi dada pelo companheiro Tébaro Schmidt e confirmada por nós, confirmamos isso com o Vasco da Gama, confirmamos com pessoas ligadas a Dimitri Payet. O francês Payet tem contrato com o Vasco até o dia 31 de julho. A história é muito simples. Payet chegou no Vasco e fez um contrato que teria duração de 2 anos, de julho de 2023 a julho de 2025. No entanto, ele tem um passaporte com validade até maio desse ano. Então, ele não poderia fazer um contrato além do período de vigência do seu passaporte. Então, o que foi feito à época? O contrato de 2 anos foi assinado, mas com um aditivo. A partir de maio, 5 de maio, Payet vai renovar o seu passaporte e ficará em condição de permanecer no Brasil. E aí completa com mais 2 meses a sua permanência no Vasco da Gama. A situação é exatamente essa. Por conta do passaporte, só poderia ficar até maio desse ano. Mas acordou lá atrás, em 2023, que ficaria até 31 de julho. Eu cheguei a perguntar hoje a algumas pessoas do departamento de futebol do Vasco se o Vasco poderia abrir mão, mas não, é um aditivo contratual. Isso foi assinado, isso foi acordado. E Payet vai ficar até 31 de julho. Mas também tem uma outra implicação, porque em 2025, ninguém imaginou isso em 2023, haveria uma interrupção do Campeonato Brasileiro no dia 12 de junho. Quer dizer, de 12 de junho até o final do mês de julho, provavelmente Payet não vai jogar, porque vai ter o intervalo do Mundial. Talvez últimas partidas acontecendo ali no finalzinho de julho, mas nada que seja tão importante da permanência dele. Pode haver um acordo? Sim, pode haver um acordo, mas a tendência, até para que o Vasco não tenha que despender muito dinheiro, é que o Vasco cumpra o contrato com o Payet até o dia 31 de julho e ele vai ficar por aqui. Mas também a tendência é que Payet jogue até o dia 12 de junho, até o jogo do São Paulo, e realmente ele não vai renovar contrato. Dimitri Payet não ficará no Vasco
no restante da temporada de 2025. Chegou a se conversar, a gente trouxe essa notícia no início do ano, para quem sabe uma extensão de contrato até o final do ano, diluindo os valores. Payet, a priori, não aceitou, e aí o Vasco preferiu manter como está, e em julho ele vai sair do Vasco da Gama. E paralelo a isso, posso dizer, a direção do Vasco já se movimenta sim para buscar contratações. A janela vai abrir agora em junho, há uma possibilidade sim do Vasco já acertar com algum jogador. Já por agora, já existem negociações em curso. Nomes? Nenhum nome. Posições? Sim. Um zagueiro, um meio de campo e um atacante. A gente já deu essa informação aqui há cerca de 1 mês e meio atrás. Essas são as posições carentes, mas podem pintar mais jogadores. A janela do meio do ano é uma janela importantíssima, onde o Vasco vai investir mais, até porque não fez mais nenhum investimento nessa janela pequena que teve depois da janela que foi aberta no início do ano e fechada no início de março. O Vasco não contratou ninguém e vai depositar todas as suas forças para poder contratar. Mas antes disso, precisa limpar o elenco, como a gente informou ontem. Manu Capasso, Juan Esforza, Jean Davi, são jogadores totalmente negociáveis. Pintando propostas, os jogadores aceitando, o Vasco vai fazer negócio. E voltando ao jogo, Rafael Claus, o árbitro indicado pela CBF para o jogo de sábado, 6h30 da tarde, entre Vasco da Gama e Flamengo, mando do Vasco no Maracanã. Ele tem 34 jogos apitados do Vasco, que é bem equilibrado, viu? Porque ele tem, em jogos que o Vasco foi comandado por ele, 13 vitórias do Vasco. Em compensação, o Vasco perdeu 14 vezes e 7 empates. 84 cartões amarelos nesses 34 jogos, 3 cartões vermelhos diretos e 1 cartão amarelo pelo segundo. Na verdade, 1 cartão vermelho pelo segundo amarelo. Rafael Claus, que foi o árbitro do 1-1 no Campeonato Brasileiro do ano passado, gol do Felipe Coutinho, e naquela ocasião 3 possíveis pênaltis contra o Vasco não foram dados de bola na mão. E ele resolveu seguir o jogo. É um árbitro de muita personalidade. Bom lembrar que ele foi o árbitro daquele jogo Vasco da Gama e Sport Clube do Recife, lá na Ilha do Retiro, que ele teve peito de dar o pênalti em cima do Alex Teixeira e o Raniel acabou batendo e fazendo o gol. É um árbitro bom, como foi o Wilton Pereira, árbitro pelo menos de Copa do Mundo, árbitro grande que não vai se influenciar tanto por questão de arbitragem. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco do News com mais informações do Vasco. Tá chegando a hora, Manaus! Toda a emoção, toda a paixão de Parintins! Dia 10 de maio tem Caprichoso, tem garantido no Arena Planeta Boi! Bora aquecer pro Tetra do Caprichoso! Não, esse ano é o 33 do meu garantido! Fala galera, do Atenção Vascaíno, eu sou o Diogo, falo aqui da Gigante Nova Iguaçu, melhor loja da Baixada. Eu vou falar as promoções aqui na loja. Comprou uma regata de basquete, pode ser a preta, pode ser a branca. Uma sai a 160, duas sai a 260. Diogo, tem mais promoção? Tem sim. Comprou a camisa de goleiro, a de jogo do Léo Jardim, você leva a outra. Mas se você também não curtir, comprou uma do Léo Jardim, você pode escolher por qualquer uma de treino, a preta, a verde ou a azul. E comprando uma de treino, você ganha outra. Agora a reposição. Tivemos reposição dessa camisa aqui da capa. Temos dela de manga. Temos dela a regata branca e a preta. E chegou o cropped. Reposição do cropped preto e o branco. E a camisa rosa também chegou. Temos dela do PUGG. E passando para avisar que amanhã é feriado, a loja está aberta de 10 às 10. E sábado tem jogo clássico. Se você ainda não garantiu sua camisa, vem aqui. Você que mora fora do Rio, enviamos até você. Manda mensagem no nosso WhatsApp. Nosso Instagram é @Gigante Nova Iguaçu. Não esquece, @Gigante Nova Iguaçu. Enviamos até você. Saudação vascaína, valeu! E
a CBF divulgou agora à noite as datas dos compromissos entre Operário e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil que volta a esquentar o futebol brasileiro no final de abril e agora com o Vasco e Operário no início de maio. Primeiro jogo vai ser em Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger. Jogo numa quinta-feira, feriadão de 1º de maio, grande programa, às 16 horas, Vasco da Gama e Operário. O jogo da volta em São Januário vai acontecer numa terça-feira. O Vasco, no dia 20 de maio, às 7 horas da noite, vai pegar o Operário na partida de volta. Sobre os ingressos para o jogo clássico de sábado entre Vasco da Gama e Flamengo, pouco mais de 20 mil ingressos vendidos. O Vasco, a priori, fechou o setor leste superior muito por conta de não ter prejuízos, mas de qualquer forma há uma expectativa de pelo menos 40 mil ingressos vendidos, o que empata em relação à questão de pagamentos. Mas a expectativa é maior, porque o outro lado está muito motivado e devemos ter aí um público em torno de 50 mil espectadores para o clássico Vasco e Flamengo. É bom lembrar que o Vasco é mandante, fez o acordo com o Flamengo, vai ter participação no bar, nos estacionamentos do Maracanã, enfim, o Vasco queria muito que o seu torcedor pudesse comparecer, que o Maracanã tivesse um grande público para que não tivesse nenhum prejuízo. A ideia é essa, chegando a 40 mil vai dar sim para zerar as contas. Chegou aí a pouco mais de 20 mil ingressos, o torcedor do Vasco ficou um pouco desanimado depois da partida contra o Ceará, mas quem sabe, amanhã e tendo aí as benesses de 5% de desconto, tendo vantagem de 50% para levar um acompanhante, quem sabe o torcedor não se anima. Quem está muito animado é o público de Brasília. Vasco da Gama e Palmeiras, é muito grande a procura, já tem venda há muito tempo para o jogo do dia 4 de maio. Falei hoje com a organização do Jornal Metrópole, que faz a organização do jogo, informando que torcedores de Palmeiras e do Vasco devem esgotar os ingressos do estádio Mané Garrincha. A classificação, Palmeiras está bem, o Vasco está em sexto, está meio claudicante em alguns momentos, mas mesmo assim é um torcedor que tem muita vontade de ver o Vasco, tem poucas oportunidades e ainda mais num clássico desse, Vasco e Palmeiras devemos ter casa cheia. E ainda sobre o assunto ingressos, você está vendo aí, o Vasco divulgou hoje o início, desde 18 horas começou a venda para Vasco da Gama e Lanús na próxima terça-feira em São Januário. É importante que você faça o cadastro facial, tem todos os detalhes nas redes sociais do sócio gigante do Vasco. Você está vendo aí os preços, já já a gente vai colocar também as datas para começar a comprar, você pode comprar, jogo na segunda-feira, feriado, pô, bacana, né, para dar aquela descontraída, aquela aproveitar, é um belo de um espetáculo sempre ir a São Januário. Então começou hoje às 18 horas, tomara que o torcedor do Vasco se anime, porque esse jogo de terça-feira é bastante importante. Aliás, por falar em Lanús, o Lanús que joga também no próximo sábado, o Campeonato Argentino, é o 7º colocado no Grupo B com 16 pontos e tem muito mais empates do que vitórias e derrotas. É um time que empata muito. São 7 empates em 13 jogos. 3 vitórias e 3 derrotas. Vai pegar o Banfield por mais uma rodada do Campeonato Argentino. E hoje fui cobrar ao DESP do Vasco algum tipo de informação sobre Guilherme Estrela, jogador que o torcedor está procurando saber, poderia ser um bom reforço aí para o meio de campo, mas não volta, e recebi hoje a informação da assessoria de comunicação do Vasco que somente no sábado, quando sair a relação, quando tivermos aí todo o material de divulgação do jogo, o Vasco vai informar a situação médica dos atletas e vai informar também a situação de Guilherme Estrela. É uma preocupação porque o jogador operou, acabou tendo problemas pós-operatórios, voltou a fazer um tratamento, um treinamento especial indoor. Vamos ver o que virá aí de notícias por parte do Departamento Médico do Vasco a respeito do jovem Guilherme Estrela. Lanús ou Palmeiras? Em um desses dois jogos, o Vasco vai lançar sua nova camisa, a camisa número 2, branca. Vai ter gola em V, a faixa mais estreita, em torno aí de 9,5 centímetros na frente, com a cruz de Cristo, já é uma tradição as últimas camisas da capa.
As estrelas que ficam na camisa vão para dentro da camisa. A gente vai ter também uma manga muito diferente, limpa, para que possa se colocar patrocínio, que aliás o Vasco está buscando patrocínio para a manga da camisa e está bem adiantado. Existem recortes ao lado da camisa, na parte lateral da camisa, recortes de tecido. Tem também algumas menções aqui na manga da camisa. Esse detalhezinho que tem aqui, um pouquinho menor mais para baixo. Temos também detalhes arredondados nas golas e também nas mangas das camisas. Enfim, uma camisa que vai vir como o vascaíno gosta, sem muito, sem muito cinema, apenas uma camisa simples e bonita, como é a camisa do Vasco. Então, ou no jogo do Lanús, ou no jogo do Palmeiras, o Vasco vai estrear essa nova camisa. E aí, em junho, o Vasco vai lançar a sua camisa número 1, a camisa preta. Tá legal? Estamos encerrando o News de hoje. Amanhã, mais uma vez, lembrando, temos o Bom Dia Gigante e temos à noite o Sextou lá no Parque Jacarepaguá e eu conto com a sua presença. Mas antes, eu quero falar da Hora do Abraço, porque a Hora do Abraço é uma hora muito especial para a gente abraçar os nossos parceiros, nossos amigos. E vou aproveitar esse momento que eu vou falar da Tarly Machines, que é uma empresa dedicada à locação de máquinas e ferramentas, oferece soluções eficientes para a sua obra em diversos setores, como indústria, residências, limpeza, jardinagem, manutenção. E o grande destaque da Tarly Machines é a dedicação à qualidade, inovação e compromisso com a satisfação do cliente. Eles têm absolutamente tudo para a sua obra. Tarly Machines, solução e eficiência para a sua obra. Você não precisa comprar, você aluga, vai ter o material de primeira e vai fazer aquilo que você precisa. Tarly Machines você conhece através do site, esse site maravilhoso que está aí no ar. tarly.machines.com.br e você vai ser direcionado à equipe de atendimento. Tarly Machines, parceira do canal Atenção Vascaínos, aqui na Hora do Abraço. Quero mandar um grande abraço ao Yuri Lima, que sempre manda mensagem lá da barbearia. Grande abraço, Yuri. Obrigado aí pelo carinho. E mandar um abraço, um beijo a todos vocês amanhã, na Sexta-feira da Paixão. A gente passa por um momento que a gente precisa ter muita fé para poder superar os obstáculos. O futebol é o maior dos menores problemas. É uma distração, é um meio de vida, não é um meio de morte, mas a gente precisa dar uma rezada pelo Vasco, a gente precisa pedir sim pelo Vasco. É a nossa grande paixão, é o nosso grande amor, é aquilo que baliza a vida de todos nós. A gente vê pelo grupo de WhatsApp o dia inteiro, as pessoas estão sempre conversando, de madrugada, varando noite, varando dia e tarde, tem sempre a gente conversando sobre o Vasco. É impressionante como o Vasco movimenta a paixão de milhares e milhões de torcedores. E a gente precisa rezar para a gente ter dias melhores. Porque é muito angustiante, é muito duro, é muito difícil a gente sempre viver nessa linha tênue, ali no fio da navalha. A gente tem um clássico importante contra o Flamengo no próximo sábado. Eu hoje recebi alguns vídeos, e isso é extremamente comum, porque nós temos um canal que tem representatividade, é forte, e aqui a gente busca falar a verdade. E eu sou uma pessoa que tenho isso como minha grande característica. Não estou aqui para mentir para ninguém, não estou aqui para enganar ninguém, não estou aqui para contar lorota para ninguém. O jogo de sábado é um jogo muito difícil, é um jogo complicado, é um jogo duro. Claro que hoje o Flamengo mete sim medo pelo time que tem e pelo que o Vasco não consegue jogar contra muitos, e especialmente o Flamengo. Mas estarei no Maracanã sábado, estaremos trabalhando. E é claro, a gente pode jogar melhor, a gente pode bater de frente, a gente pode jogar um futebol capaz de derrotá-los. O Flamengo já foi derrotado, o Flamengo já foi vencido no Maracanã, já foi vencido em outras partidas. Precisa de estratégia, precisa de intensidade, precisa de alma, de coração. Não dá pra gente esperar do time do Vasco uma lerdeza, uma lentidão. É um jogo decisivo em que o torcedor, mais de 20 mil ingressos já comprados, espera desse time uma entrega. Mas vamos aproveitar, vamos rezar, vamos pedir a proteção ao nosso Vasco, vamos pedir a proteção a nós mesmos, que vocês tenham uma Sexta-feira da Paixão extremamente abençoada,
ao lado dos seus familiares, comendo aquele peixinho, comendo aquele fruto do mar, respeitando as tradições, e que sábado, no sábado de aleluia, quem sabe, a gente não tenha aí um milagre, a gente não tenha aí uma grande vitória, um grande resultado. Esperança sempre vou ter. Vi o Vasco vencer muito o Flamengo. Sempre, sempre. Mas não posso ir contra uma realidade que é dura de contar. E sempre falo isso. Os bons amigos são aqueles que falam as verdades. Me considerem um amigo de vocês. Aqueles que não acreditam, não deixe de acreditar. Mas aqueles que acreditam piamente, parabéns. É isso aí. Mas saibam que o momento não é um momento em que todos pensemos da mesma forma. Ainda mais quando o nosso adversário é o rival. Vamos pro jogo. Vamos correr atrás. E a gente vai estar lá com o canal Atenção Vascaínos na melhor transmissão. Tá bom? Com assistência técnica do querido Igor Silva. Estamos acabando o News dessa quinta-feira, 17 de abril. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno com Cláudio Vinícius Cerdeira. Depois a gente tem o Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. A gente tem muita programação e às 6 eu estarei no Parque Jacarepaguá com o Sextou. Grande abraço a todos, fiquem bem. Tchau, turma. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.